E hoje o nosso entrevistado é o nosso querido Ricardo Loureiro, que é médico, empresário, professor e escritor. Presta atenção, ele entende bem direitinho o que é já começar logo a trabalhar também a criança, para que ela se torne uma criança extremamente esperta, inteligente, que saiba conduzir o dia a dia dela com saúde. Sabe por quê? Porque dívida adoece. Não saber lidar com dinheiro adoece também, eu acho, né? Então, nada melhor do que a gente falar sobre esse assunto. E ele veio hoje para falar porque ele fez também um livro. Já quero apresentar logo o livro. Já vou apresentar logo o livro para quem está em casa aí assistindo o nosso programa. O que fazer com que você ganha? Dá uma olhadinha aqui nesse livro maravilhoso, que ele vai já falar sobre o livro. A gente vai falar sobre o assunto e ele vai falar sobre o livro. O que fazer com que você ganha, né? Eu achei extremamente interessante porque quando a gente toca nesse assunto, acho que tem muita gente querendo uma mágica. E a mágica está em saber lidar, né? Nas nossas atitudes e ficar esperto. Tem que ter uma vida realmente, como você mesmo diz no livro, com segurança e tranquilidade. Envolve saúde? Envolve. Claro que envolve, né? Em primeiro lugar, agradecer, Vanusa, pelo convite. Um prazer estar recebendo você. Dia. Espero contribuir com informações importantes aqui nesse assunto de educação financeira. Já começamos muito bem. Já temos o livro aqui, uma maravilha, e já temos o assunto. E vamos falar com o professor. Nada melhor do que este homem que entende muito bem do assunto, né? A gente está vendo essa mãozinha pequenininha aqui na telinha, a gente está vendo essas moedinhas, mas tem criança que já tem notas maravilhosas, né? Notas financeiras na mão, que tem muito adulto que não tem, né? A criança, ela precisa ser estimulada a um comportamento poupador e também aprender como gastar o dinheiro. Na nossa vida financeira, nós ganhamos dinheiro trabalhando, nós investimos o dinheiro, uma parte do que nós ganhamos. Além disso, nós gastamos o dinheiro, é natural, a criança tem que aprender a gastar também. E desde o começo da vida financeira é importante entender que uma parte pode ser feita para doação também. Pronto, olha aí que maravilha. Qual seria o primeiro passo para a gente falar sobre esse assunto? Porque assim, eu quero que você realmente entre no assunto de uma forma que a gente possa mostrar para quem está em casa como a gente pode estimular os nossos filhos dessa forma. Ok. O que eu vou falar aqui se baseia na minha vivência com a educação do meu filho, que tem hoje 8 anos. Além disso, os próprios clientes do nosso programa de educação financeira infantil, a gente tem alunos. Então, já tem algum tempo que eu lido com esses alunos, com os pais dos alunos, e também sobre os que os especialistas falam sobre educação financeira nas diversas áreas do Brasil, né? Então, como é que a gente deve começar? Depende muito da idade. A idade da criança, quando você vai abordar esse assunto pela primeira vez, você vai tratar de uma forma diferente. Se a criança tem 5 anos de idade, ou se ela tem 8 anos, ou se ela tem 4 anos. Então, é muito importante saber que existem regras diferentes para as idades. Essas regras não envolvem apenas a forma como abordar o dinheiro, mas também a mesada, a quantificação da mesada, a frequência dessa mesada. Por exemplo, é importante para as idades menores, quando começa a saber contar o dinheiro, a partir dos 5, 6 anos, que seja semanal. Já para quem tem 13 anos, no caso do seu filho, né, você faz mensal, né? Então a recomendação é essa mesmo, para a adolescência você já pode fazer mensal. Na transição você pode abordar o quinzenal. Então é importante saber que existe uma progressão, não é da noite para o dia que a criança aprende tudo, e saber ensinar a criança a como lidar com esse dinheiro, o dinheiro virtual, o dinheiro físico, é muito importante. Você falou sobre um assunto e aí é muito bom que a gente dá os nossos exemplos. Você deu o exemplo do teu filho e a gente sabe que a vivência influencia demais. E aí, por exemplo, eu não sei se eu errei, mas acredito que não tem errado, até porque eu estou começando a ver que os frutos estão aí. No caso do meu mais velho tem 24 anos hoje. Eu passei a dar responsabilidade para ele, a partir dos 18 anos, eu falei, olha, tudo que vinha para minha responsabilidade relacionado a você, eu agora passo para suas mãos. Por exemplo, a partir de agora, este dinheiro, ele tem a seguinte responsabilidade. Seu plano, uma parte do seu colégio, tal, enfim. Nem envolve tanto, não envolve a questão do lazer, porque não dá, mas dá para estas responsabilidades. Vai depender de você fazer com que estas responsabilidades façam esse dinheiro render mais, mas sem fugir delas.
Sim. Não fuja dessas responsabilidades. Saúde e educação, primordial. Sim. Né? E a partir dos 18 anos, a responsabilidade ficou para ele. Ele falou, não quero nem saber. Isso já não faz parte da minha história. Vai ficar na sua mão. Eu quero que você tenha a responsabilidade. Acredito que acertei, porque ele passou a ter uma responsabilidade e ele passou a entender como ele poderia usar aquele dinheiro para o benefício dele e, ao mesmo tempo, ele foi muito zeloso, foi muito grato, ele passou a entender algumas coisas sem precisar cobrar. Isso está errado? Não, você fez corretamente. Ele se tornou um adulto e um adulto precisa ter responsabilidade sobre o dinheiro que ele está cuidando e também sobre as consequências das atitudes dele com o dinheiro ao investir ou ao empreender. Sempre eu falo de empreender porque, às vezes, as pessoas tratam as dificuldades como se fossem apenas não conseguir ganhar ou não conseguir investir. Mas muitas vezes as pessoas vão empreender e podem ter perdas. Sim. Isso faz parte da vida de um empreendedor. Então é importante que a criança saiba e passe ao longo dessa jornada por simulações de situações de frustrações também, porque essa responsabilidade que você falou, é muito melhor que ela já tenha um treinamento quando estiver realmente adulto e que passe por alguns tipos de situações com o dinheiro menor, ainda na fase da infância e ali adolescência. Então, acredito que você fez correto. No nosso caso, o que nós recomendamos bastante para os pais é que orientem os filhos desde cedo a abrir uma conta digital. É muito fácil hoje abrir uma conta bancária, uma criança. O meu filho tem 8 anos e toda semana ele junta R$10 da mesada, da semanada que a gente dá, e ele já tem uma conta num banco digital, no caso o Banco Inter. Como é que funciona? É muito simples, você abre a conta como responsável, você tem que mandar a sua identidade, a dele, mas você dá ali a senha para a criança ter e tem que dar certa... Dá os limites, né? Você tem que dar uma autonomia para ele e ficar acompanhando. E estimular também que a criança possa gastar aquele dinheiro. Ela pode gastar, por exemplo, até metade do que ela ganha. Então, se ela juntou ali R$100, R$200 e ela lhe pede algo que você não daria, por exemplo, o que eu faço, que alguns pais desse programa nosso fazem é o seguinte: olha, eu pago metade, mas dê a outra metade. O simples fato da criança ter que tirar do bolso, ter que tirar do seu dinheiro guardado, que ela vê ali subir, já torna ela mais cautelosa com qualquer gasto. Então, o fato de ela também ver o dinheiro rendendo, porque essas crianças de hoje, elas já estão sendo orientadas por nós a colocar o dinheiro em renda fixa, que é um tipo de investimento que todo dia vai subindo. Então, por exemplo, o Ricardinho, meu filho, acompanha. Hoje subiu 10 centavos, hoje subiu 15 centavos. E quando ele perde, quando ele gasta o dinheiro, ele percebe que o rendimento fica menor também, porque o dinheiro total diminuiu. Então, ter essa noção, ter um cartão, em que ele possa comprar aquele brinquedo que ele iria comprar, que ele lhe pediria. Eu acho importante que a criança possa ter essa noção saindo do bolso dele desde cedo, que ele vai se tornar mais zeloso. Até porque, assim, quando esse tipo de coisa acontece, você não vai estar deixando aquela criança com a responsabilidade de adulto. Você só vai estar ensinando ela a não chegar na fase do adulto só fazendo dívidas, gastando esse dinheiro de forma irresponsável, porque a gente vê adultos fazerem isso. E, ao mesmo tempo, ele vai entender. E, nesse momento, lidar com criança e com o lado financeiro, tem que ser trabalhado também o psicológico dela, né? Sim, é muito interessante também tratar de forma lúdica alguns conteúdos. Então, a gente tem 2 personagens, que é o Zé Moedinha, que estimula a poupança, e o Papagrana, que é o antagonista que estimula o gasto, e temos todo um trabalho psicológico envolvido nisso. As crianças, elas são levadas a terem diferenças entre elas já desde muito cedo. Então, tem criança de 8 anos que juntou mais, tem outra que gastou mais, e aquilo afeta o psicológico dela na sala de aula. Na hora da aula de educação financeira, a gente percebe que um já fica um pouco mais triste porque o outro tem mais. Então, essa diferença, ela é a realidade do mundo. Então, eles têm que aprender desde cedo a lidar com isso. E pode falar. Nós vamos já falar também sobre esse lado, né, humano, e, ao mesmo tempo, esse outro lado também de dar satisfação do que vai fazer. Isso é muito legal, porque isso também você vai levar até para o relacionamento entre marido e mulher. Sim. Para não se tornar uma pessoa egoísta e saber que ali é da família. Né? E aí você já começa a trabalhar isso logo cedo. Porque tem homens que são
E tem mulheres que também são, né? Sim. Quando chegam na fase do relacionamento, não, você gasta o seu, eu gasto o meu, não. E para que tudo dê certo, tem que existir uma harmonia. E isso já pode ser trabalhado logo na infância, né? Eu acho bem interessante. Vamos falar sobre esse assunto? Segura aí. Tá. Porque nós vamos conhecer, Ricardo, a Amanda. A Amanda tem 9 anos, tá? A Amanda Lima tem 9 anos. E desde cedo, segundo informações, ela ali economiza, sabe? Dá valor à importância desse dinheirinho. E nós vamos conhecer um pouquinho da história dela. Vamos ver juntos? Vamos lá. Olá, meu nome é Amanda Lima da Silva, tenho 9 anos, estou colocando dinheiro no meu cofrinho para investir no meu futuro, pagando a minha faculdade. Quem me incentivou a guardar o dinheiro foi a minha mãe e os meus avós. Sugiro que as famílias façam os mesmos com os filhos para ter um futuro brilhante. Muito fofa. Você viu que ela sugere que as pessoas façam isso, que incentivem as crianças também a pensar no futuro, pensar na faculdade. Isso é importante. Você viu que linda? Muito bom. O importante é a consciência dela desde cedo. É o principal. Na verdade, desse vídeo eu tiro o principal, que é a consciência dela. Sim. Tem alguns comentários a fazer em relação ao que ela falou, em relação à forma como ela está juntando dinheiro. O cofre, na verdade, é algo que leva a pessoa a guardar dinheiro, a ter aquela consciência, mas seria melhor para ela colocar um dinheiro no investimento. Não há limite de dinheiro, não precisa ter muito dinheiro. Então, é boa, o comportamento dela é muito bom e deve ser parabenizado, mas ela pode dar um passo além. Principalmente para os menores. Sim. A gente está vendo essa mãozinha pequenininha aqui, você já começa a incentivar logo pequenininho a colocar as moedinhas ali no cofre, isso já é um incentivo. Isso. Mas quando chega nessa fase dela, da Amanda, que ela é um pouquinho maior, aí já vem para esse incentivo. E essa questão dessa conta digital, ela é segura? Ela é muito segura, porque hoje, na verdade, existe, você pode colocar até R$250 mil num banco, que se ele tiver algum problema, o Fundo Garantidor de Crédito cobre. Então, não tem por que se preocupar com esses investimentos em bancos digitais até esse valor. Pronto. Então, como as crianças estão numa fase inicial, elas com certeza vão ter muito menos que isso. Então, isso é totalmente seguro, é garantido, e eles podem ali ter a vivência de fazer um Pix, receber um Pix, pagar uma conta. É muito interessante que eles lidem com isso na prática. E também tira um pouquinho daquela total responsabilidade que às vezes a gente, meu Deus, o lanche, meu Deus, não sei o quê. Então, assim, é bom, a criança se sente feliz. Eu digo isso porque às vezes eu tô com o Bruno e eu digo assim, Bruno, esse dinheiro aqui, vale pagar tal coisa? Bruno, tá aqui o cartão, vale pagar tal coisa? Então, assim, parece que ele se sente mais importante na situação. Isso é muito legal. E claro que com simplicidade, sem querer ser o dono de toda a situação, mas é muito gostoso. É muito gostoso. Nós fomos para as ruas e nós vamos ouvir o povo. Vamos lá. Bora? Vamos lá. Vai lá, Zan. O salário que você recebe dá para suprir as suas necessidades ou sobra um bocadinho para você fazer um investimento, uma poupança, uma reserva? É isso que a gente veio até o centro da cidade saber. Não, Não sobra nem um pouquinho para poder fazer uma poupança, alguma coisa? não sobra. Sobra não, meu querido. É só a conta. Como é que você administra o seu salário? Aí eu administro minha esposa, tá entendendo? Ela só toma de conta. O seu salário dá para suprir as suas necessidades? Dá. Sobra para fazer algum investimento? Como é que você administra o seu salário? Dividindo. Como? Dividindo. Cada coisa, economizando um lado para facilitar o outro. E assim a gente vai fazendo. O seu salário dá para suprir as suas necessidades? Sim, dá. Graças a Deus. Graças a Deus que com a fé de Deus, né, a gente humildemente, né, dá pra gente viver. Apesar de eu não trabalhar de carteira assinada, entendeu? Mas dá sim. Dá. Como é que você faz para poder pagar as contas e ainda sobrar um dinheirinho aí? Na verdade, como eu não tenho despesa, entendeu? Só tenho despesa por mim mesmo. Aí, com certeza, logo eu trabalho por conta própria, entendeu? Eu ganho bem. Muita paciência, com muita dificuldade, mas dá certo pra gente administrar o salário, entendeu? Com muito
deu esforço. Infelizmente, hoje em dia, não. Não? Não. Então, o que acontece? O que falta para quê? Como é que você administra o salário? Hoje a gente tenta dividir, a gente tenta separar um pouco para a diversão da família, um pouco para os gastos que tem fixo, um pouco para os gastos que aparecem de contratempo de saúde, de escola. Tudo isso a gente tenta se organizar com o passar do tempo. Ultimamente, com acesso à internet, a gente tem muita informação em relação a essa questão de administrar a renda e, na medida do possível, a gente tenta reservar alguma coisa para uma emergência, né? Se fizer assim um controle direitinho, dá para sobrar alguma coisa? Sim, com certeza. Hoje em dia, como eu disse, né, a gente tem muito acesso à informação e, ultimamente, assim, nesses últimos anos, eu mesmo me policiei bastante nesse sentido e procuro equilibrar os gastos com a receita. Muito bom, né? Agora, quando a gente fala com essas falas, o que a gente percebe? Que precisa de se organizar e na fase adulta você às vezes faz uma bola de neve e é muito complicado para você abrir mão, né, do que você tem ali, muitas vezes para resolver determinadas situações que estão gigantes. E como a gente está falando de crianças, aí a gente parte para tentar solucionar um pouco dessa dor de cabeça futura. Porque quando você aprende a lidar com o financeiro logo cedo, provavelmente você vai ser uma pessoa bem organizada. Pelo menos nessa parte, você vai analisar até onde você pode chegar, até onde você pode gastar, o que você não pode gastar, né? O que realmente tem que acontecer. E aí eu queria que você falasse de investimento. Tá, então eu gostei muito da fala de alguns dos entrevistados, porque você percebe que a cultura é a seguinte: você recebe um dinheiro e você vai pagar as contas e se sobrar você investe. Sim. Mas quando você inverte isso, ou seja, quando você primeiro prioriza o seu futuro, você guarda ali, nem que seja um boleto de uma previdência privada, nem que seja R$100 por mês, todo mês você primeiro se paga e depois, se faltarem R$100, você vai dar um jeito de conseguir um trabalho diferente, conseguir ganhar aquele dinheiro. O que eu quero dizer é, se você deixar o investimento por último, você não vai dar um jeito de investir no mês. Então é importante inverter isso. Primeiro, se pagar, ou seja, guardar o dinheiro do futuro. E depois você lidar aí com 90% que seja dos recursos que você ganha, né? Em relação aos investimentos, eu acabei de falar aqui de um investimento muito importante, que é a previdência privada para o futuro. Sim. E também tem outros investimentos que cada um é o ideal para um prazo. Por exemplo, se eu quero investir para deixar rendendo, mas eu poder tirar a qualquer momento para uma emergência, eu vou ter um tipo de investimento que é melhor que a poupança, mas que todo dia sobe, que é o investimento de renda fixa. A liquidez do dinheiro, ou seja, a facilidade que eu tenho de acessar e ter acesso no mesmo dia. Uhum. Então, se as pessoas parassem um pouquinho para ver sobre isso, elas veriam quanto dinheiro estão perdendo por não estarem aplicando em renda fixa. Então, poupança rende pouco, mas tem investimentos bem seguros que rendem um pouquinho mais que a poupança. Eu já estou falando de investimento aqui, né? As crianças só investem. E a gente fala de investimento até relacionado às crianças, porque o pai pode cuidar desse investimento, ajudando essa criança a entender como funciona. Porque às vezes você faz algo para o teu filho, está sobre a tua responsabilidade, no lugar de você deixar lá, você vai e mexe. Aí não pode acontecer isso, né? Isso é grave. Não pode acontecer isso, né? Eu já vi algumas situações em que os pais entram nos recursos dos filhos na emergência, isso não deveria acontecer, né? Agora, quando o pai já tem uma separação total em relação ao filho, e o filho financeiramente já está com o seu dinheirinho ali, o pai passa a respeitar também, porque ali vai afetar o psicológico da criança. Qual é o exemplo que o pai dá? Se tirar o dinheiro do próprio filho, o filho vai até achar isso frustrante, ruim. Então, as crianças, elas são orientadas a guardar o dinheiro numa aplicação segura, que todo dia sobe. Agora, para o futuro, existem outros investimentos, como o mercado de ações, que é muito importante também para que o capital seja multiplicado ao longo do tempo. Mas tem que ser bem estudado, Previdência né? privada tem que ser estudado, de preferência fazer com quem sabe recomendar, com alguma orientação. Agora é o seguinte, se tá difícil, se você não sabe como fazer isso acontecer, tem um livro aqui maravilhoso, não é isso? Esse livro eu escrevi, Vanusa, e ele está aí de presente para você. Opa! Eita, gostei demais.
Porque nos atendimentos, nós atendemos adultos no planejamento financeiro, faltava uma bibliografia, faltava um livro que a gente pudesse... onde é que eu entendo sobre taxa Selic, essas notícias de jornal, índice da Bolsa de Valores, PGBL, Previdência Privada. Às vezes uma sopa de letras afasta as pessoas. Então eu procurei escrever da forma mais didática possível. Aí eu falo do método Torre de Sonhos, que é uma comparação da vida a um prédio. A nossa vida, Vanusa, é como se fosse um prédio, está aí a imagem. Você tem um terreno, que é onde você vai construir, não pode ter um buraco nele, senão você não constrói nada, né? Então essa analogia é a conta corrente, é o dinheiro do dia a dia. Já depois que você está organizado, você constrói primeiro a fundação, que são as proteções, o plano de saúde que você falou, o seguro do carro, eles entram nas proteções. E depois cada andar é um sonho. E você, quando chega num prédio, tem ali o térreo, então é a reserva de emergência. Mas o teu primeiro andar é o teu próximo passo. Vou comprar um carro, vou trocar de casa. Então a gente conversa no dia a dia sobre os sonhos das pessoas e calcula quanto que elas devem ganhar ou juntar por mês para que tudo dê certo. Muito bom. Isso é saúde. Isso é saúde, que envolve saúde física, está ligada à financeira mental, também. Verdade, verdade. Quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com você, vai aparecer o Instagram, mas eu queria que você reforçasse. O Instagram é Ricardo Loureiro CFP, tá? E você vai poder lá falar comigo, se tiver interesse em mais informações sobre educação para os seus filhos, como foi o tema de hoje, ou sobre atendimento aos adultos também. A gente tem uma rede de planejadores financeiros. Vou aproveitar que eu brinco muito com o Chico Filho, lá no Poticap, eu vou aproveitar para mandar um recado para o Chico Filho. O Chico Filho tem vários filhos, até a gente mostrou aqui, todas aquelas crianças que apareceram ali na Hilux, é do Chico Filho, de verdade, não é teatro. Então, assim, vou pedir para ele, viu, cuidar. Já pensou que maravilha? É importante, é importante. Procurar orientação sempre é importante. Muito obrigada, Eu agradeço. Muito obrigada, que bom. Espero que você ajude seu filho, sua filha a cuidar das suas finanças. É uma situação extremamente legal, tá bom? Eu vou aproveitar aqui, ficar aqui do lado do nosso querido Ricardo e me despedir de você. Primeiro eu quero agradecer pela audiência, agradecer a minha equipe aqui do estúdio, meu querido Ed, minha querida Jéssica, aos meninos de lá da suíte, muito obrigada. A gente volta amanhã a partir das 8 horas, se Deus quiser, com mais um Bom Dia News. Beijo, nos acompanhem, tá? As entrevistas vão estar aí no YouTube.